O livro de Salmos, capítulo 103, o versículo 13. Salmos 103, o versículo 13. O título do sermão é Como um Pai que Ama. E o versículo diz o seguinte: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então você observa Deus se deixando comparar com um pai terreno, com um pai humano. A compaixão paterna, Deus Pai, Ele usa como exemplo o cuidado da figura de um pai para com seus filhos, onde um pai é amoroso, é óbvio. Deus está se referindo àqueles que realmente entendem a responsabilidade de ser pai. Como esse pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. O que é que um pai pode fazer por um filho? Quem aqui que é filho sabe qual é o amor que um pai sente pelo seu filho? Quem pode dizer? Somente um pai. Os filhos muitas vezes não compreendem. Às vezes eles julgam errado, por conta de alguma falha que o pai possa ter, ou por conta até de alguma correção que foi necessária, mas os filhos muitas vezes não conseguem compreender. Eles não têm este tamanho amor que um pai tem pelos filhos. Às vezes até a mídia, os filmes, eles tentam retratar como é que um pai se preocupa e está disposto a se sacrificar pelo bem dos seus filhos. Há um tempo atrás lançou um desenho, todos aqui acredito que já viram falar desse desenho, se não já assistiram, Procurando Nemo. E Procurando Nemo é justamente a história de um peixinho, do peixinho palhaço, Marlin, que tem ali o seu filhinho, de uma nadadeira defeituosa, e brinca com o filhinho, e tem aquela relação boa, mas em determinado momento o peixinho se perde, e aí é levado para longe. E esse pai, ele atravessa o oceano em busca do seu filhinho. Retrata um pouco do que é a preocupação de um pai. Até onde um pai vai para resgatar um filho que está correndo perigo. Não há como você mensurar. Não tem. E aqui você observa o Senhor Deus usando a figura de um pai para se apresentar ao seu povo e dizendo: olha, eu sou igual um pai que se compadece do filho. Agora, na história real, não desse peixinho Nemo, ou até acima de uma história natural, existe a história do Pai Celestial, que de fato não atravessou o oceano, mas atravessou o abismo que há entre o eterno e o temporal. O abismo que há entre o mundo espiritual e o físico. O abismo que há entre a glória e o que é mundano, para encontrar seus filhos. Ele enviou seu próprio Filho Jesus Cristo para isso. Como Jesus Cristo retratou a compaixão de um pai, Jesus Cristo usou uma parábola que traz muito bem o amor de um pai, a compaixão de um pai por um filho que se perde. Na parábola do filho pródigo, no capítulo 11, do versículo 11 ao 32, você vê a história.
Essa parábola que relata a saída de um filho que abandona o pai. Mas antes disso, no capítulo 11, Jesus Cristo do 1 ao 2, está comendo com pecadores, recebendo pecadores. E aí os fariseus, doutores da lei, que se consideravam filhos de Deus, mas que não compreendiam o que é a compaixão de um pai, recriminavam Jesus Cristo, dizendo que ele não podia fazer aquilo. E aí Jesus Cristo lança uma parábola, a parábola da ovelha perdida, para mostrar como o pai tem compaixão dos seus filhos. Depois ele usa a parábola da dracma perdida, para mostrar a alegria que o pai tem quando encontra o filho perdido. E aí ele chega na parábola do filho pródigo. Bem, assim é o Deus Pai, como um pai que se compadece dos seus filhos. E para entendermos um pouco que compaixão é essa, precisamos entrar dentro do que Cristo mostrou do que seria um pai compassivo. No Evangelho segundo Lucas, se vocês quiserem acompanhar, você observa do capítulo 15, do versículo 11 ao 13, mostra que o pai atende a seu filho na dor o pai atende a seu filho e deixa-o ir embora, porque o filho quer ir embora, mas o pai sabe que aquilo não será bom para ele. Mas o pai também não aceita que o filho fique forçado ali, obrigado, porque o pai quer o amor do filho de forma genuína. O pai quer que o filho entenda o quanto ele é importante na vida do filho. No entanto, o filho não queria. E o texto diz, continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então aqui o pai permite, o pai deixa que ele vá. No entanto, o pai sofre com isso. Como você sabe que o pai sofre com isso? Com a reação do pai depois que vê o filho de novo. Então o pai estava sofrendo com isso, mas precisava que o filho conhecesse o que é estar distante do cuidado e do amor do pai. O filho descobre amores fora do seio do pai. O filho descobre amores diferentes do amor do pai. Do 14 ao 16, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele se foi e se entregou e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava fartar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então ele conheceu aqui o amor do mundo. E assim são muitas vezes os filhos. Os filhos olham para o pai e enxergam muitos defeitos, e olham para os seus coleguinhas e acham muitas virtudes, se alegram com seus amigos e curtem com seus amigos, mas com o pai olha e enxerga defeitos. E aqui o filho começou a perceber que aquele amor todo, aquela festa toda que existia, não era porque ele era importante para aquelas pessoas, era porque o que ele tinha era importante para aquelas pessoas. E aquelas pessoas começam a perceber que o filho perdeu tudo, não tinha mais nada, e deixam só.
e ninguém lhe dava nada. Mas alguém arranjou um emprego para ele. Arranjou um emprego, mas não lhe deu antes um prato de comida. Para que ele comesse, teria que trabalhar determinado tempo. E aí, ele não estava aguentando. E ficou desejando comer aquilo que os porcos comiam. O pai esperou até que o filho voltasse. Mas por que o filho voltou? Porque o pai deixou a sua marca no seu filho. O amor do pai marcou o filho. Apesar dele, enquanto estava com o pai, não perceber quão amado ele era, aquela marca ficou. E só foi ele comparar o amor do mundo com o amor do pai, que ele disse: não, isso eu não quero. Eu quero ser amado pelo meu pai, pelo menos como os empregados dele são amados. Já que eu não posso ser mais filho, porque o que eu fiz não tem perdão. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. O filho, ele não acreditava mais que havia solução para ele, para voltar a ser o filho que sempre foi. Mas o pai tinha pressa, e o filho não sabia. O pai tinha pressa e saiu rápido ao encontro do filho. O versículo 20 é interessante, porque diz o seguinte: levantou-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Então o pai teve pressa para encontrar o filho. Martinho Lutero, comentando essa passagem, ele disse que a sensação do pai era o seguinte: que o pai olhou, viu de longe o seu filho e disse: meu filho, ele está vindo, eu não posso perdê-lo de novo. Antes que ele desista no meio do caminho e volte, eu vou ao encontro dele. E correu desesperadamente. Mas o que ele fez, meus irmãos? O amor do pai não tem medida. Você observa que o pai aqui se compadece dele, corre, o abraça e o beija. Mas ele estava fazendo o quê? Ele estava cuidando de porcos. Ele fedia. Ele estava sujo. Mas o pai não quis saber. Abraça-o e beija-o. Esse é o amor de um pai que se compadece do seu filho. É um amor sem medidas. O filho chega e lhe diz: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. O pai não estava nem ouvindo aquilo. Sabe por que o filho julgava que o pai não iria aceitá-lo de volta como filho? Porque um filho jamais vai compreender o que é um amor de pai. E aí o pai mostra na sua atitude o que é o amor dele. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Um coração cheio de festa agora estava o coração daquele pai, por causa do filho que estava perdido e foi achado. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, começaram a fazer festa, mas não a festa que o mundo fazia interessado no que aquele menino tinha. Uma festa genuína,
uma festa para um menino que chegou sem nada e recebeu de tudo. Quando o mundo espera que você chegue com tudo para tomar e você voltar sem nada. Observe a diferença. Pois bem, meus irmãos, o pai tem um encontro com o outro filho. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele afirmou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Observe, mais um filho que não entende o que é o amor de um pai. E o filho queria que o pai agisse igual ele estava agindo. Ele não é mais meu irmão. Observe que ele diz, olha, ele não diz assim, veio meu irmão. Ele diz que o filho diz que o pai estava sendo injusto naquele momento. Estava sendo injusto, porque fez uma festa para alguém que desperdiçou tudo, enquanto que ele, sempre fiel, nunca recebeu nada. Mas o pai procurava reconciliar os dois, porque o pai ama de verdade, meus irmãos, e ele não tem limites para resgatar um filho perdido. Recentemente eu vi uma reportagem de uma mulher que foi abandonada pelo esposo, porque estava em depressão, o esposo não suportou, está cuidando dela naquela situação, deixou ela na casa e foi embora. O pai ficou sabendo disso, e o pai viajou 3.000 quilômetros para buscar a sua filha. Colocou ela nos braços, literalmente, e saiu tirando ela, chorando, a beijando. Mas e aquele homem aonde estava? Bem, o marido, ele deve amar a esposa acima da sua própria vida. Ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Mas isso, quem sabe, são os cristãos. Aqueles ímpios que não conhecem isso, vivem o melhor para si e esquecem da sua esposa. No entanto, um pai compassivo, ele nunca, jamais esquecerá o seu filho, a sua filha. O incompreendido amor de um pai. O filho, ele não compreende. Por isso que ele diz assim, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho já morreu para esse irmão. Ele não disse, vindo, porém, o meu irmão. Não, vindo, porém, esse teu filho, e desperdiçou os teus bens com meretrizes. Tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então observe que um filho, ele não consegue compreender o amor de um pai. Por isso ele julga, ele faz a medida de acordo com os preceitos, os valores, os interesses dele próprio. Ele só saberá um dia como ama um pai, quando ele for pai. Tudo que é do pai é dos filhos. É isso que esse pai diz. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Se você quisesse ter pego um novilho, ter pego 2, 3, quanto precisasse, você pegava, porque o que é meu é teu. Que história é essa? Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, é o seu irmão, ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É assim, irmãos.
Um amor de pai é um amor muitas vezes incompreendido, mas é um amor compassivo. Na hora que você estiver na pior, filho, você verá o quanto você é amado pelo seu pai. Um pai dá o melhor aos seus filhos. Mas e o Pai Celestial? O que está pronto a dar para você? Jesus Cristo diz, em Lucas, capítulo 11, do 9 por diante: por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede ao Pai, todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se um filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará, em lugar de peixe, uma cobra? Ou, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? E aí Jesus Cristo conclui dizendo: ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas, boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Assim é o Pai Celestial. Talvez você não tenha o seu, talvez o seu você ache que não é tão bom assim quanto deveria. No entanto, de uma coisa é certa: no reino de Deus não existe órfãos, porque Deus é o Pai dos órfãos. Deus cuida daqueles que não têm mais pai, e Ele cuida como um pai verdadeiramente cuida dos filhos. Então você não pode sair desanimado, murmurando, lastimando, porque não tem mais um pai, porque você tem um pai, e um pai muito superior e melhor a qualquer outro, a ponto de dizer: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Assim é Deus, o Pai. Que os irmãos possam descansar nos cuidados do Pai Celestial, e que os filhos que ainda têm pais aqui na terra não desconfiem do amor deles. São falhos, podem exagerar na dose, mas nunca diminuirão o amor que têm por vocês. Que Deus abençoe a todos os pais, a todos os filhos, a toda a família que vive debaixo dos cuidados do nosso Pai Celestial. Meus irmãos, nós vamos responder a mensagem com uma oração, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Vou pedir ao irmão Aparecido que nos conduza em uma oração. Senhor Deus e Pai misericordioso, gracioso Deus, gratos estamos, ó Pai, por estarmos aqui hoje. Hoje é o dia, Pai, que o mundo comemora o Dia dos Pais aqui na terra. Nós sabemos, ó Pai, que Tu sempre fosse o Pai de todos os Teus filhos que estão espalhados pelo mundo, Senhor Deus, os Teus filhos espirituais. Que hoje, ó Pai, a palavra que foi dada hoje, nós possamos, ó Pai, carregá-la durante todos os dias de nossa vida aqui na terra, transmiti-la, Pai, a todos os Teus filhos, para que a gente possa, ó Pai, estarmos juntos no grande dia com o Teu Filho Jesus. Amém. Obrigado, Senhor Deus, pelo culto de hoje. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma semana. Esperamos, ó Pai, que esta semana todos os trabalhos aqui da igreja sejam concluídos. Amém. Possamos, ó Pai, aprender mais e mais de Ti, para que a gente possa, ó Pai, servir luz nesse mundo tão tenebroso. Agradecemos a Ti, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Agora, irmãos, recebamos a bênção. Que a graça do nosso Deus e Pai, que a paz que excede todo o entendimento que há no Senhor Jesus Cristo, e que as consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, nós estamos celebrando, não é? A Bíblia diz que é dever dos filhos honrar pai e mãe.
Então estamos celebrando aqui, fazendo uma singela homenagem aos pais. E quero que os irmãos fiquem, né? Não teremos a escola bíblica porque teremos essa confraternização. Mas os irmãos fiquem para desfrutar um pouquinho, sabe, desse momento de comunhão. E aí teremos que tirar fotos também com os pais, tá certo? E eu quero também fazer uma coisa antes de Julieta dar o recado aqui, que a Gelane pediu que eu fizesse, né? Em nome de Kelminha, em nome de Kedma, em nome de Dinho, e a irmã do Carmo, ela, desde que teve as crianças, teve que cuidar deles praticamente sozinho, porque o esposo adoeceu, e a Gelane disse, né, eu nunca tive um pai assim, né, que cuidasse de nós, mas eu vi que Deus derramou graça suficiente na minha mãe para cuidar da gente nesse carinho todo que ela teve. Mas, irmãos, não é que a irmã do Carmo substituiu e fez o papel de pai. Nenhuma mulher pode fazer o papel de pai. Mas é que Deus, o Pai, disse, eu serei o teu esposo, eu serei o pai das tuas filhas, do teu filho, e cuidou da irmã do Carmo e de todos eles, e com a graça de Deus ela pode chegar aonde chegou, né? E tem hoje os filhos bem criados e todos tementes a Deus, né? Que Deus seja louvado por isso. Julieta vai dar as recomendações. Graças a paz, irmãs. Eu queria convidar cada pai para vir aqui à frente. Inclusive Léo. Léo é o pai mais jovem aqui. É o primeiro